Capítulo 2. O nascimento do Partido Nazista. Num sombrio domingo de outono, a 10 de novembro de 1918, Adolf Hitler experimentou algo que, nas profundezas de seu ódio e de sua frustração, chamou de a maior vilania do século. Asteriscos. Esta expressão apareceu na primeira edição alemã de Minha Luta, mas foi mudada para Revolução em todas as edições subsequentes. Fim de nota. Um pastor chegara trazendo aos soldados feridos notícias incríveis do hospital militar de Pasewalk, pequena localidade de Pomerânia situada ao norte de Berlim, onde Hitler se restabelecia de uma cegueira temporária causada por um ataque a gás lançado pelos ingleses um mês antes, perto de Ypres. Naquela manhã de domingo, o pastor informou-os de que o Kaiser abdicara e fugira para a Holanda. Na véspera, fora proclamada a República em Berlim. Na manhã seguinte, 11 de novembro, seria assinado um armistício em Compiègne, na França. A guerra estava perdida. A Alemanha achava-se à mercê dos aliados vitoriosos. O pastor pôs-se a chorar. Não pude aguentar mais, escreve Hitler narrando a cena. Tudo escureceu diante de meus olhos. Cambaleante, voltei às apalpadelas para a enfermaria. Lancei-me sobre o leito e afundei a cabeça febril nas cobertas e no travesseiro. Então, tudo tinha sido inútil. Inúteis todos os sacrifícios e privações, inúteis as horas em que, com o medo mortal a comprimir-nos o coração, cumpríamos, não obstante, o nosso dever. Inútil a morte dos 2 milhões de homens que sucumbiram. Então tinham morrido para aquilo? Então tudo aquilo acontecia apenas para que um bando de miseráveis criminosos deitasse a mão à mãe pátria? Pela primeira vez, desde que se debruçara sobre o túmulo de sua mãe, diz ele, fraquejou e chorou. Não pude evitar. Como ocorreu então e depois, com milhões de seus concidadãos, não lhe era possível aceitar o fato súbito e dilacerante de que a Alemanha fora derrotada no campo de batalha e perdera a guerra. Como milhões de outros alemães, também Hitler fora bravo e corajoso soldado. Mais tarde, seria acusado por certos adversários políticos de ter sido covarde em combate. Mas é preciso que se diga, a bem da verdade, que nada há em sua folha de serviços que prove tal acusação. Como encarregado dos despachos da 1ª Companhia do 16º Regimento de Infantaria da Reserva Bávaro, chegou à frente de batalhão no fim de outubro em 1914, após menos de 3 meses de adestramento, sendo a sua unidade dizimada em 4 dias de violenta luta na primeira batalha de Ypres, onde os ingleses detiveram o avanço alemão rumo ao Canal da Mancha. Segundo uma carta enviada por Hitler a seu senhorio em Munique, um marinheiro chamado Popp, seu regimento constituído de 3.500 homens, ficou reduzido em 4 dias de combate a 600 homens. Sobreviveram apenas 30 oficiais. 4 companhias tiveram de ser dissolvidas. Durante a guerra, Hitler foi ferido 2 vezes. A primeira em 7 de outubro de 1916, durante a Batalha do Somme, em que foi atingido na perna. Após hospitalização na Alemanha, voltou para o regimento List, assim chamado em homenagem a seu primeiro comandante, sendo reincorporado em março de 1917, quando, já promovido a cabo, participou da Batalha de Arras e da 3ª Batalha de Ypres durante aquele verão. Seu regimento participou do mais renhido da luta durante a última e desesperada ofensiva alemã na primavera e verão de 1918. Na noite de 13 de outubro, foi atingido por violento ataque a gás britânico numa colina situada ao sul de Wervik, durante a última batalha de Ypres. Recuei cambaleante, os olhos a arder, conta ele, levando comigo meu último relatório de guerra.
Poucas horas mais tarde, meus olhos se haviam convertido em brasas vivas, tudo escurecera ao meu redor. Foi condecorado 2 vezes por atos de bravura. Em dezembro de 1914, recebeu a Cruz de Ferro, 2ª classe, e em agosto de 1918 foi-lhe conferida a Cruz de Ferro, 1ª classe, distinção raramente outorgada a um soldado comum do Exército Imperial. Um camarada de armas seu declarou que ele conquistara a ambicionada condecoração por haver aprisionado, sozinho, 15 soldados ingleses. Outro disse que eram franceses. A história oficial do regimento List nada diz sobre tal feito. Silencia a respeito dos atos de muitos de seus membros que receberam condecorações. Seja lá como for, não há dúvida de que o cabo Hitler conquistou a Cruz de Ferro 1ª classe. Usou-a orgulhosamente até o fim da vida. Contudo, quanto ao que se refere a soldados, era ele um sujeito singular, como testemunhou mais de um de seus camaradas. Não recebia cartas nem presentes de casa como os outros, jamais pediu licença, não demonstrava sequer o interesse dos outros combatentes por mulheres, jamais resmungava, como faziam os mais bravos, contra a imundície, os piolhos, a lama, o fedor das linhas de frente. Era um combatente apaixonado, tremendamente sério em todas as ocasiões quanto aos objetivos da guerra e ao destino manifesto da Alemanha. Nós todos o amaldiçoávamos, achando-o intolerável, disse mais tarde um dos homens de sua companhia. Lá estava entre nós aquele corvo branco que não nos acompanhava quando mandávamos a guerra ao diabo. 3 nota de rodapé. Heinden, Der Führer, página 84, fim de nota. Outro o descreveu sentado a um canto à hora do rancho, a cabeça entre as mãos, mergulhado em profunda meditação. De repente dava um pulo, corria excitadamente de um lado para outro e dizia que, apesar de nossos grandes triunfos pelas armas, a vitória nos seria negada, pois os inimigos invisíveis da Alemanha constituíam um perigo maior do que os mais poderosos canhões do inimigo. 4 nota de rodapé. Rudolf Olden, Hitler de Paul, página 70, fim de nota. Depois, lançava tremendos ataques contra esses adversários invisíveis, os judeus e os marxistas. Não tinha ele aprendido em Viena que eram a fonte de todos os males? E, com efeito, acaso ele próprio não vira na pátria alemã isso acontecer quando, no meio da guerra, convalescia do ferimento que recebera na perna? Após deixar o hospital em Berlitz, perto de Berlim, visitar a capital, indo depois até Munique. Por toda parte encontrou patifes que amaldiçoavam a guerra e desejavam que ela terminasse logo. Abundavam os que fugiam ao serviço militar. E quem eram eles, senão judeus? Os escritórios estavam cheios de judeus. Quase todos os funcionários eram judeus e quase todos os judeus eram funcionários. Em 1916 e 17, quase toda a produção estava sob o controle financeiro dos judeus. Os judeus roubavam toda a nação e tinham-na sob seu domínio. Vi com horror a catástrofe que se aproximava. 5 nota de rodapé. Minha luta, página 193, fim de nota. Hitler não pôde suportar o que viu e, diz ele, foi com alegria que voltou ao fronte. Menos ainda pôde suportar o desastre que aconteceu à sua bem-amada mãe-pátria em novembro de 1918. Para ele, como para a maioria dos alemães, foi uma coisa monstruosa e imerecida. O exército alemão não fora vencido no campo de batalha, fora apunhalado pelas costas, na própria Alemanha, pelos traidores. Assim, surgiu para Hitler, como para tantos outros alemães, a crença fanática na lenda da punhalada pelas costas, que mais do que qualquer outra coisa deveria solapar a República de Weimar e preparar o caminho para o triunfo final de Hitler. A lenda era fraudulenta.
o general Ludendorff, então chefe do alto comando, insistira em 28 de setembro de 1918 em que se devia fazer imediatamente um armistício e o seu superior nominal, o marechal de campo von Hindenburg, o apoiara. Numa reunião de Conselho da Coroa, realizada em Berlim a 2 de outubro e presidida pelo Kaiser Guilherme II, Hindenburg reiterou o pedido do alto comando que desejava uma trégua imediata. O exército, disse ele, não pode esperar 48 horas. Numa carta escrita no mesmo dia, Hindenburg declara claramente que a situação militar tornava imperativo cessar a luta. Nenhuma referência se fez à punhalada pelas costas. Somente mais tarde o grande herói da guerra da Alemanha subscreveu tal mito. Ouvido pelo Comitê do Inquérito da Assembleia Nacional em 18 de novembro de 1919, um ano após o término da guerra, Hindenburg declarou: como disse com razão um general inglês, o exército alemão foi apunhalado pelas costas. Asteriscos. A atribuição de tal mito a um general inglês dificilmente corresponde à verdade. Wheeler Bennett, em Wooden Titan, Hindenburg explicou que, ironicamente, 2 generais ingleses tiveram algo a ver, inadvertidamente, com a perpetração dessa falsa lenda. O primeiro foi o general de divisão Sir Frederick Morris, cujo livro The Last 4 Months, publicado em 1919, foi grosseiramente mal interpretado pelos críticos na imprensa alemã, como provando que o exército alemão fora traído pelos socialistas na própria Alemanha e não derrotado no campo de batalha. O general negou tal interpretação da imprensa alemã, mas isso de nada valeu. Ludendorff aproveitou-se das críticas para convencer Hindenburg. O outro oficial, diz Wheeler Bennett, foi o general de divisão Malcolm, chefe da missão militar britânica em Berlim. Ludendorff jantava certa noite com o general e, com sua empolada e habitual eloquência, explicava-lhe de que modo o alto comando sofrera sempre a falta de apoio do governo civil e de que modo a revolução fora traída pelo exército. Esforçando-se por cristalizar o sentido da verbosidade de Ludendorff numa única frase, o general Malcolm perguntou-lhe: "O senhor quer dizer, general, que foram apunhalados pelas costas?" Os olhos de Ludendorff iluminaram-se e ele lançou-se sobre a frase como um cão sobre um osso. "Apunhalados pelas costas", repetiu. "Sim, foi exatamente isso. Fomos apunhalados pelas costas." Fim de nota. Na verdade, o governo civil chefiado pelo príncipe Max de Baden, ao qual o alto comando nada disse do agravamento da situação militar, só o fazendo em fins de setembro, colocou-se durante várias semanas contra o pedido de armistício de Ludendorff. Era preciso viver na Alemanha entre as duas guerras para perceber quão difundida era a aceitação pelo povo alemão dessa lenda incrível. Os fatos que revelavam essa falsidade eram encontrados em toda parte, mas os alemães da direita negavam-se a aceitá-los. Os culpados não cessavam de clamar, eram os criminosos de novembro. Expressão que Hitler martelou na consciência do povo. Não importava absolutamente que o exército alemão, astuta e covardemente, houvesse manobrado o governo republicano, obrigando-o a assinar o armistício como insistiam os chefes militares, e que depois tivesse aconselhado o governo a aceitar o Tratado de Paz de Versalhes. Tampouco parecia importar que o Partido Social Democrata só relutantemente houvesse aceitado o poder em 1918, e isso apenas para evitar que a nação mergulhasse no caos que ameaçava conduzir ao bolchevismo. Não era ele responsável pelo colapso alemão. A culpa disso residia na velha ordem que mantivera o poder. Asteriscos.
Poucos generais tiveram a coragem de dizer isso. No dia 23 de agosto de 1924, o Frankfurter Zeitung publicou um artigo de autoria do general Freiherr von Schneisch, analisando as razões da derrota alemã. Chegou ele à irresistível conclusão de que devemos nossa própria ruína à supremacia de nossas autoridades militares sobre as autoridades civis. Na verdade, o militarismo alemão simplesmente se suicidou. Citado por Telford Taylor em Sword and Swastika, página 16. Fim de nota. Mas milhões de alemães se recusavam a aceitar tal fato. Precisavam encontrar bodes expiatórios para a derrota e para a humilhação e sofrimento. Convenceram-se facilmente de que os haviam encontrado nos criminosos de novembro, que assinaram a rendição e estabeleceram um governo democrático em lugar da antiga autocracia. A credulidade dos alemães é assunto repisado por Hitler em minha luta. Ele não tardaria a tirar a máxima vantagem disso. Depois que o pastor deixou o hospital de Pasewalk na noite de 10 de novembro de 1918, seguiram-se dias terríveis e noites ainda piores para Adolf Hitler. Eu sabia que tudo estava perdido. Somente os idiotas, mentirosos e criminosos podiam esperar misericórdia do inimigo. Naquelas noites, o ódio cresceu em mim. Ódio pelos responsáveis por aquilo, miseráveis e degenerados criminosos. Quanto mais eu procurava pensar com clareza naquele monstruoso acontecimento, tanto mais a vergonha, a indignação e a desgraça me queimavam a fronte, que era toda a dor que sentia em meus olhos comparada àquela infelicidade. E ainda, meu próprio destino tornou-se claro. Resolvi entrar para a política. 6, nota de rodapé. Ibid, página 205 e 6. Fim de nota. E como aconteceu, essa foi uma decisão fatal, tanto para Hitler como para o mundo. O começo do Partido Nazista. As perspectivas de uma carreira política na Alemanha para esse austríaco de 30 anos, sem amigos nem fundos, sem trabalho, sem ofício, profissão ou qualquer registro anterior de um emprego regular, sem qualquer experiência de política, eram menos do que promissoras, e a princípio, durante breve momento, Hitler o percebeu. Durante dias perguntei a mim mesmo o que se poderia fazer, mas no fim de cada meditação percebia claramente que eu, desconhecido como era, não possuía a menor base para qualquer ação útil. 7, nota de rodapé, Ibid, página 207. Fim de nota. Voltou para Munique no fim de novembro de 1918, encontrando sua cidade adotiva quase irreconhecível. Também lá a revolução irrompera. O rei de Wittelsbach abdicara. A Baviera estava nas mãos dos social-democratas, que haviam estabelecido um estado livre da Baviera, sob a chefia de Kurt Eisner, um escritor popular, judeu nascido em Berlim. No dia 7 de novembro, Eisner, figura familiar em Munique, com sua grande barba grisalha, seu pince-nez, o enorme chapéu negro e a estatura diminuta, percorrera as ruas da cidade à frente de algumas centenas de homens e, sem que se disparasse um tiro, ocupara a sede do parlamento e do governo e proclamara uma república. 3 meses mais tarde, foi assassinado por um jovem oficial da ala direita, o conde Anton Arco-Valley. Depois disso, os operários estabeleceram uma réplica soviética que teve vida breve. A 1º de maio de 1919, tropas do exército regular enviadas de Berlim e Unidas Livres Bávaras, Freikorps, de voluntários, entraram em Munique e depuseram o regime comunista, massacrando várias centenas de pessoas, incluindo muitos não comunistas, em represália ao fuzilamento de uma dúzia de reféns pelo soviete.
Embora se restaurasse nominalmente um governo social-democrático moderado, sob a chefia de Johannes Hoffmann, o verdadeiro poder na política bávara passou para a direita. O que era a direita na Baviera nesse momento caótico era o exército regular, o Reichswehr. Eram os monarquistas que desprezavam a República Democrática estabelecida em Berlim, e à medida que passava o tempo era, sobretudo, a grande multidão de soldados desmobilizados para quem o mundo desmoronara em 1918, homens desarraigados que não conseguiam encontrar trabalho ou o caminho de volta à sociedade pacífica que haviam deixado em 1914. Homens que a guerra tornara rudes e violentos e que não podiam libertar-se de hábitos entranhados e dos quais Hitler, que durante algum tempo foi um deles, diria mais tarde, que se tornaram revolucionários por amor à própria revolução, que desejavam ver reestabelecida como condição permanente. Grupos livres armados surgiram em toda a Alemanha, sendo equipados secretamente pelo Reichswehr. A princípio, eram empregados principalmente na luta contra os poloneses e os bálticos nas disputadas fronteiras orientais, mas logo começaram a apoiar complôs tendentes a derrubar o regime republicano. Em março de 1920, uma dessas unidades, a conhecida Brigada Einhard, chefiada por um flibusteiro, o capitão Einhard, ocupou Berlim e permitiu que o Dr. Wolfgang Kapp, Kapp nasceu em Nova York a 24 de julho de 1868. Fim de nota. Político medíocre da extrema-direita se proclamasse chanceler. O exército regular, sob o comando do general von Seeckt, permaneceu a seu lado, enquanto o presidente da República e o governo fugiam em confusão para a Alemanha Oriental. Somente uma greve geral decretada pelos sindicatos restaurou o governo republicano. Em Munique, nessa mesma ocasião, uma espécie diferente de coup d'État militar foi mais bem sucedida. Em 14 de março de 1920, o Reichswehr depôs o governo socialista de Hoffmann e instalou um regime direitista sob a chefia de Gustav von Kahr. A capital bávara tornou-se então uma espécie de ímã para todas as forças que na Alemanha estavam resolvidas a derrubar a República, estabelecer um regime autoritário e repudiar o Diktat de Versalhes. Lá, os condottieri dos grupos livres, incluindo os membros da Brigada Einhard, encontraram não só refúgio, como acolhida calorosa. Lá se instalou o general Ludendorff, juntamente com uma multidão de oficiais do exército, descontentes, afastados de seus postos. Asteriscos. No fim da guerra, Ludendorff fugiu para a Suécia disfarçado com suíças falsas e óculos escuros. Voltou à Alemanha em fevereiro de 1919, escrevendo à esposa: seria a maior estupidez por parte dos revolucionários permitir que todos nós permanecêssemos vivos. Se eu algum dia tornar ao poder, não haverá perdão. Com a consciência tranquila, faria com que Ebert, Scheidemann e companhia fossem enforcados e os observaria dependurados da corda. Margarite Ludendorff, As ich Ludendorffs Frau war, página 229. Ebert foi o primeiro presidente e Scheidemann o primeiro chanceler da República de Weimar. Ludendorff, embora estivesse logo abaixo de Hindenburgo, fora o ditador virtual da Alemanha durante os últimos 2 anos de guerra. Fim de nota. E lá se planejaram os assassínios políticos, entre os quais o de Matthias Erzberger, o político católico moderado que tivera a coragem de assinar o armistício quando os generais recuaram, e também o de Walter Rathenau, o culto e brilhante ministro do exterior, odiado pelos extremistas por ser judeu e por executar a política do governo nacional de procurar cumprir pelo menos algumas das cláusulas
cláusulas do Tratado de Versalhes. Foi nesse campo fértil, em Munique, que Adolf Hitler começou sua carreira. Ao voltar para Berlim, no fim de novembro de 1918, Hitler constatou que o seu batalhão se encontrava nas mãos dos conselhos dos soldados. Isso lhe foi tão repugnante, disse ele, que decidiu imediatamente dar baixa logo que possível. Passou o inverno dando guarda num campo de prisioneiros situado em Traunstein, perto da fronteira da Áustria. Voltou a Munique na primavera. Em minha luta, conta que caiu no desagrado da ala esquerda do governo, só não sendo preso por ter apontado seu fuzil na direção de 3 patifes que tinham ido buscá-lo. Imediatamente, após a queda do regime comunista, Hitler começou o que chama de suas primeiras atividades mais ou menos políticas. E isso consistia em dar informação à comissão de inquérito criada pelo 2º Regimento de Infantaria, encarregada de investigar a responsabilidade dos que haviam participado do breve regime soviético em Munique. Ao que parece, os serviços prestados por Hitler nessa ocasião foram considerados valiosos, pois o exército o encarregou de nova tarefa. Deram-lhe um lugar no Birô de Imprensa e Publicidade do Departamento Político do Comando Distrital do Exército. O exército alemão, contrariando suas tradições, estava então mergulhado na política, principalmente na Baviera, onde, afinal, estabeleceram um governo de seu agrado. A fim de fomentar suas opiniões conservadoras, ministrava aos soldados cursos de instrução política, de um dos quais Hitler era aluno atento. Certo dia, segundo ele próprio, pediu a palavra durante uma conferência em que alguém dissera algo a favor dos judeus. Sua arenga antissemita, ao que parece, agradou tanto os superiores militares que ele logo foi aproveitado num regimento de Munique como oficial educador. Bildungsoffizier, cuja tarefa principal consistia em combater ideias perigosas, pacifismo, socialismo, democracia. Eis aí a ideia que o exército fazia de seu papel na República Democrática que jurara servir. Essa era para Hitler uma oportunidade importante, o primeiro reconhecimento de seu valor no terreno político no qual procurava entrar. Dava-lhe, sobretudo, oportunidade de exercitar suas qualidades oratórias. O primeiro requisito, como sempre afirmara, que se exigia de um político para que fosse bem-sucedido. De repente, ofereciam-me uma oportunidade para falar diante de um grande auditório, e aquilo que eu sempre supusera por pura impressão, sem que o soubesse de fato, foi então confirmado. Eu sabia falar. Essa descoberta, embora não constituísse para ele uma surpresa, agradou-lhe grandemente. Receara que sua voz pudesse ter ficado permanentemente debilitada pela intoxicação por gás tóxico que sofrera no fronte. Via agora que se restabelecer o suficiente para fazer-se ouvir, pelo menos em todos os cantos das pequenas salas de instrução de recrutas. 8. Nota de rodapé. IBD, página 215 e 6. Fim de nota. Isso foi o começo de um talento que deveria fazer dele o orador mais eficiente da Alemanha, dotado de um poder mágico que lhe permitiu, quando começou a falar pelo rádio, influenciar milhões de pessoas por meio de sua voz. Certo dia, em setembro de 1919, Hitler recebeu ordem do Departamento Político do Exército para olhar um minúsculo grupo político de Munique, que se chamava a si próprio Partido dos Trabalhadores Alemães. Os militares desconfiavam de partidos operários, pois eram predominantemente socialistas ou comunistas, mas aquele, segundo se acreditava, devia ser diferente. Hitler diz que tal partido lhe era inteiramente desconhecido. Não obstante, conhecia um dos homens que deviam falar durante a reunião que lhe recomendaram investigar.
poucas semanas antes, num dos cursos de educação do Exército, Hitler ouvira uma palestra de Gottfried Feder, engenheiro construtor e maníaco por questões econômicas, que se deixara obcecar pela ideia de que o capital especulativo, em oposição ao capital criador e produtivo, constituía a raiz de grande parte das dificuldades econômicas da Alemanha. Era a favor da abolição desse primeiro tipo de capital e, em 1917, formara e organizara para conseguir tal objetivo a Liga de Combate Alemã para a abolição da escravidão dos interesses pessoais. Hitler, que nada sabia de economia, ficou muito impressionado com a palestra de Feder. Viu no apelo de Feder a favor da abolição da escravidão dos interesses pessoais uma das premissas essenciais para a fundação de um novo partido. Na conferência de Feder, diz ele, sentia um poderoso slogan para a luta que se aproximava. 9, nota de rodapé, IB de páginas 210 e 3, fim de nota. Mas, a princípio, não percebeu importância alguma no Partido dos Trabalhadores Alemães. Foi à reunião porque assim lhe ordenaram e, após aguentar uma sessão monótona, da qual participavam umas 25 pessoas, num aposento lôbrego situado junto à adega da cervejaria Sternecker-Brau, não se mostrou nada impressionado. Era uma nova organização como muitas outras. Aquela era uma época em que quem não estivesse satisfeito com os acontecimentos se achava na obrigação de fundar um novo partido. Por toda parte, tais organizações surgiam do chão para desaparecer silenciosamente após algum tempo. Não julguei em nada diferente o Partido dos Trabalhadores Alemães. 10, nota de rodapé, IB de páginas 218 e 9, fim de nota. Depois que Feder terminou de falar, Hitler ia retirar-se quando um professor se pôs de pé, apontando como inconsistentes os argumentos de Feder e propondo a seguir que a Baviera rompesse com a Prússia e fundasse com a Áustria uma nação meridional alemã. Naquela época, essa era uma ideia popular em Munique, mas ao ouvi-la assim expressa, Hitler tomou-se de grande fúria e se levantou para dar ao culto cavalheiro, conforme mais tarde narrou, uma lição. Ao que parece, foi tão violenta que, segundo Hitler, o professor deixou a sala como um cão sem dono, enquanto o resto da assistência olhava, com ar atônico, o jovem e desconhecido orador. Um homem, diz Hitler, que não lhe guardou o nome, correu em seu encalço e enfiou-lhe nas mãos um folheto. Era Anton Drexler, ferreiro por ofício, que bem pode dizer-se ter sido o verdadeiro fundador do nacional-socialismo. Homem doentio, de óculos, sem estudos regulares, dotado de espírito independente, mas estreito e confuso, escritor medíocre e orador ainda pior. Drexler trabalhava então nas oficinas ferroviárias de Munique. Em 7 de março de 1918, criou um comitê de empregados independentes, a fim de combater o marxismo dos sindicatos livres e agitar a questão de uma paz justa para a Alemanha. Na realidade, tratava-se de ramificação de movimento mais amplo estabelecido no norte da Alemanha, denominado Associação para a Promoção da Paz entre as Classes Trabalhadoras. O país vivia então e continuaria assim até 1933, cheio de incontáveis grupos de pressão com nomes bombásticos. Drexler nunca recrutou mais do que 40 membros e em janeiro de 1919 fundiu o seu comitê com um grupo similar, o Círculo dos Trabalhadores Políticos, chefiado por um repórter chamado Karl Haher. A nova organização, que contava menos de 100 associados, passou a chamar-se Partido dos Trabalhadores Alemães e Haher foi o seu primeiro presidente.
Hitler, que pouco tem a dizer em minha luta de alguns de seus primeiros camaradas, presta a Harrer o tributo de chamá-lo de honesto e certamente bastante culto, mas lamenta que lhe faltassem dons oratórios. É possível que a fama passageira de Harrer se deva ao fato de ele afirmar obstinadamente que Hitler era um mau orador, juízo esse que sempre irritou o líder nazista, como ele torna claro em sua autobiografia. De qualquer modo, Drexler parece ter sido a força propulsora principal desse pequeno e desconhecido Partido dos Trabalhadores Alemães. Na manhã seguinte, Hitler pôs-se a ler atentamente o folheto que Drexler lhe metera nas mãos. Ele descreve a cena por extenso em Minha Luta. Eram 5 horas da manhã. Hitler despertara e, diz ele, como era seu costume, estava reclinado em sua cama de lona na caserna do 2º Regimento de Infantaria, a observar o assalto dos ratos às migalhas de pão que invariavelmente espalhava pelo chão antes de dormir. Eu conhecera tanta pobreza em minha vida que bem podia imaginar a fome e daí também o prazer daqueles animaizinhos. Lembrou-se do folheto e começou a lê-lo. Intitulava-se O Meu Despertar Político. Para surpresa de Hitler, continha muitas ideias por ele adquiridas através dos anos. O principal objetivo de Drexler era criar um partido político que se baseasse nas massas da classe trabalhadora, mas que, ao contrário dos social-democratas, seria fortemente nacionalista. Drexler fora membro da patriótica Frente da Mãe Pátria, mas logo se desiludira com seu espírito de classe média que parecia não ter absolutamente contato com as massas. Em Viena, como vimos, Hitler aprendera a desprezar a burguesia pela mesma razão. A profunda falta de interesse pelas famílias da classe operária e seus problemas sociais. As ideias de Drexler, por conseguinte, agradaram profundamente a Hitler. Mais tarde, nesse mesmo dia, Hitler sentiu-se surpreso ao receber um cartão postal em que lhe comunicavam que fora aceito como membro do Partido dos Trabalhadores Alemães. Eu não sabia se devia ficar zangado ou rir, escreveu anos depois. Não era minha intenção participar de um partido já organizado, mas criar o meu próprio partido. O que me pediam era presunçoso e fora de cogitação. 11 nota de rodapé e ib de página 220, fim de nota. Estava prestes a dizer isso numa carta quando a curiosidade o venceu e decidiu ir à reunião do comitê a que fora convidado e explicar pessoalmente as razões que o levavam a não se associar àquela pequena e absurda organização. A taverna em que devia efetuar-se a reunião era a Alt Rosenbad, em Ehrenstrasse, um lugar bastante desmantelado. Atravessei a sala de jantar mal iluminada, onde não havia viva alma, e abri a porta da sala dos fundos, deparando frente a frente com os membros do comitê. À luz tênue e sombria de uma lâmpada de gás, 4 jovens achavam-se sentados a uma mesa. Entre eles, o autor do pequeno folheto que imediatamente me saudou de maneira sumamente cordial, dando-me as boas-vindas como novo membro do Partido dos Trabalhadores Alemães. Sentia-me, na verdade, um tanto embaraçado. Foram lidas as minutas da última reunião e o secretário apresentou um voto de confiança. Em seguida, veio o relatório do tesoureiro. A associação possuía a soma total de 7 marcos e 50 pfennigs, pelo que o tesoureiro recebeu um voto de confiança. Isso também entrou nas minutas. Depois, o primeiro presidente leu as respostas a uma carta vinda de Kiel, outra de Düsseldorf e uma terceira de Berlim. E todos manifestaram sua aprovação. O relatório seguinte referia-se à correspondência recebida. Terrível, terrível. Aquela era uma vida de clube da pior espécie possível. Deveria eu ligar-me àquela associação? 12 nota de rodapé e ib de página 221 e 2. Fim de nota.
Entretanto, havia naqueles homens mal vestidos e naquela sala mal iluminada algo que o atraía. O desejo ardente de um novo movimento que deveria ser mais do que um partido, na acepção até então aceita da palavra. Naquela noite, voltou à caserna e se defrontou com a questão mais difícil de minha vida. Deveria eu entrar para aquela associação? A razão, confessa, dizia-lhe que devia declinar do convite. No entanto, a própria insignificância da organização daria a um jovem enérgico e de ideias uma oportunidade para uma verdadeira atividade pessoal. Hitler refletiu sobre o que poderia dar àquela tarefa. O fato de ser pobre e não dispor de meios parecia-me a parte mais suportável do assunto, mas o mais duro era ser eu uma criatura anônima, um dentre os milhões de indivíduos que a sorte permite viver ou desaparecer da existência sem que o vizinho mais próximo se digne tomar o menor conhecimento. Havia, ademais, a dificuldade que inevitavelmente surgiria do fato de não haver feito nenhum curso regular. Após 2 dias de angustiada ponderação e reflexão, convenci-me finalmente de que deveria dar tal passo. Foi a resolução mais decisiva da minha vida. A partir daí, não havia nem poderia haver retorno. 13 nota de rodapé, IBD páginas 224. Fim de nota. Adolf Hitler foi imediatamente registrado como o 7º membro do Comitê do Partido dos Trabalhadores Alemães. Nesse insignificante partido, havia 2 membros que, a esta altura, merecem referência, pois ambos iriam ser elementos importantes na ascensão de Hitler. O capitão Ernst Röhm, pertencente ao 7º Comando Distrital do Exército, com sede em Munique, entrara para o partido antes de Hitler. Era um soldado profissional, corpulento, de pescoço taurino, olhos penetrantes, rosto marcado de cicatrizes. Um tiro arrancara-lhe a parte superior do nariz em 1914, com queda para a política e dotado de habilidade natural como organizador. Como Hitler, odiava ardentemente a República Democrática e os criminosos de novembro, os quais considerava responsáveis por ela. Seu objetivo era recriar na Alemanha um poderoso partido nacionalista e, à semelhança de Hitler, acreditava que só poderia ser feito por um partido que se baseasse nas classes inferiores, das quais ele próprio, como a maioria dos oficiais do exército regular, provinha. Homem rude, implacável e impetuoso, embora, como tantos outros dos primeiros nazistas, homossexual. Ajudou a organizar os primeiros grupos de choque nazistas que se converteram depois nas SA, o exército de tropas de assalto que ele comandou até sua execução, ordenada por Hitler em 1934. Röhm não apenas levou para o florescente partido grande número de ex-soldados e voluntários das unidades livres, Freikorps, que constituía a coluna dorsal da organização em seus primeiros anos, mas ainda como oficial do exército que dominava a Baviera, obteve para Hitler e seu movimento a proteção e, às vezes, o apoio das autoridades. Sem sua ajuda, talvez Hitler jamais iniciasse sua verdadeira campanha e incitasse o povo a derrubar a República. Certamente não levaria avante os seus métodos de horror e intimidação, sem contar com a tolerância do governo e da polícia bávara. Dietrich Eckart, 21 anos mais velho do que Hitler, era chamado com frequência fundador espiritual do nacional-socialismo. Jornalista, espirituoso, poeta e dramaturgo medíocre, vertera para o alemão o Peer Gynt, de Ibsen, escrevendo ainda várias peças teatrais que jamais encontraram produtor.
Em Berlim, durante algum tempo, como ocorrera com Hitler em Viena, levara a vida boêmia e vagabunda, tornara-se alcoólatra, dedicara-se à morfina e, segundo Haydn, acabou internado num hospital de doenças mentais, onde pôde, finalmente, levar à cena as suas peças, usando os companheiros como atores. No fim da guerra, voltou à sua Baviera natal, exibindo-se diante de um círculo de admiradores na adega Brennnessel, em Schwabing, o bairro dos artistas de Munique, onde pregava a superioridade ariana, a eliminação dos judeus e a deposição dos porcos em Berlim. Precisamos de um chefe, dizia Eckhart em suas arengas aos frequentadores habituais da adega Brennnessel, em 1919, segundo cita Haydn, que na época trabalhava para um jornal de Munique. Que possa aguentar o som de uma metralhadora, a ralé precisa tremer de medo dentro das calças. Não podemos usar um oficial, pois o povo já não o respeita. O melhor seria um trabalhador que soubesse falar. Não é necessário que seja muito inteligente. Deve ser solteiro. Arranjaremos as mulheres depois. 14, nota de rodapé IBD, página 687N. Fim de nota. Que poderia haver de mais natural do que o fato de um poeta beberrão, asteriscos, Eckhart morreu por consumo excessivo de bebida em dezembro de 1923, fim de nota, ter encontrado em Adolf Hitler o próprio homem que buscava? Converteu-se em conselheiro íntimo do jovem que ascendia no Partido dos Trabalhadores Alemães, emprestando-lhe livros, ajudando-o a melhorar o seu alemão, tanto escrito como falado, e apresentando-o a seu amplo círculo de amigos, que incluía não só certos indivíduos ricos, induzidos a contribuir para os fundos do partido e para a manutenção de Hitler, mas também certos auxiliares futuros, como Rudolf Hess e Alfred Rosenberg. A admiração de Hitler por Eckhart jamais diminuiu, e na última sentença de minha luta há uma expressão de gratidão dirigida a seu errático mentor. Eckhart era, diz Hitler, ao terminar o seu livro, um dos melhores que dedicou a vida ao despertar do nosso povo, em seus escritos, em seus pensamentos e, finalmente, em suas ações. 15, nota de rodapé IBD, página 687, fim de nota. Eis aí a estrambótica mistura de desadaptados que fundaram o nacional-socialismo e que, sem saber, começaram a moldar um movimento que no espaço de 13 anos varreria o país, o mais forte da Europa, levando a Alemanha ao seu terceiro Reich. O confuso ferreiro Drexler forneceu a semente, o poeta Eckhart, um dos alicerces espirituais, o maníaco Feder, o que passava como ideologia, o homossexual Rom, o apoio do exército e dos veteranos de guerra, mas foi o ex-vagabundo Adolf Hitler, que não contava ainda 31 anos e era inteiramente desconhecido, quem assumiu a chefia do movimento convertendo o que não passava de uma pobre sociedade de debates em algo que se tornaria logo um formidável partido político. Todas as ideias que fervilhavam em seu espírito, desde os seus dias solitários de fome em Viena, encontraram, então, uma válvula de escape e uma energia não observável em sua constituição irrompeu de súbito. Estimulou o tímido comitê a que organizasse reuniões maiores, datilografava e distribuía pessoalmente os convites. Mais tarde, recordou certa ocasião em que, após haver distribuído 80 convites, permaneceram sentados à espera das massas que deveriam aparecer. Decorrida 1 hora, o presidente abriu a sessão. Éramos ainda 7, os 7 de sempre. 16, nota de rodapé. IBD, página 354, fim de nota.
Mas ele não era homem que se sentisse desencorajar. Aumentou o número de convites, fazendo com que fossem mimeografados. Reuniu alguns marcos a fim de inserir a notícia da reunião num jornal local. O êxito, diz ele, foi positivamente surpreendente. 111 pessoas achavam-se presentes. Hitler deveria fazer o seu primeiro discurso público após a alocução principal a cargo de um professor de Munique. Aher, chefe nominal do partido, objetou. Acontecia que esse cavalheiro, conta Hitler, que era, por outro lado, honesto, estava convencido de que eu poderia ser capaz de fazer outras coisas, mas não falar. Discursei durante 30 minutos e aquilo que eu antes apenas sentira dentro de mim, sem que tivesse qualquer maneira de verificar, foi então provado pela realidade. Eu sabia falar. 17, nota de rodapé. Ibid, página 355, fim de nota. Hitler afirma que a assistência ficou eletrizada pela sua oratória e o entusiasmo dos presentes foi comprovado pelo donativo de 300 marcos que aliviou temporariamente as preocupações financeiras do partido. No início de 1920, Hitler encarregou-se da propaganda do partido, atividade sobre a qual muito refletia, desde que observara sua importância nos partidos socialista e social-cristão em Viena. Começou imediatamente a organizar uma reunião tão grande como jamais sonhara, o partido lamentavelmente pequeno. Esse comício deveria realizar-se a 24 de fevereiro de 1920, no salão de festas do famoso Hofbrauhaus, auditório com capacidade para quase 2.000 pessoas. Os membros do comitê de Hitler julgaram-no maluco. Aher, em sinal de protesto, renunciou, sendo substituído por Drexler, que permaneceu cético. Asteriscos. Aher também era contrário ao violento antissemitismo de Hitler e acreditava que Hitler estava afastando do partido as massas trabalhadoras. Eis aí as razões pelas quais renunciou. Reais, tá faltando isso. Aher também era contrário ao violento antissemitismo de Hitler e acreditava que Hitler estava afastando do partido as massas trabalhadoras. Eis aí as razões reais pelas quais renunciou. Fim do asteriscos. Hitler ressalta que conduziu pessoalmente os preparativos. Na verdade, o acontecimento parecia-lhe tão gigantesco que ele terminara o primeiro volume de Minha Luta com sua descrição, pois explica, o partido rompeu os estreitos limites de um pequeno clube e pela primeira vez exerceu influência decisiva sobre o fator mais poderoso de nossa época, a opinião pública. Hitler não era sequer o orador principal. Esse papel estava reservado a um certo Dr. Johannes Dingfelder, médico homeopata, um maluco que publicava num jornal artigos sobre economia sob o pseudônimo de Germanus Agricola e que logo seria esquecido. Seu discurso foi saudado com um silêncio. Então, Hitler pôs-se a falar. Eis como ele descreve a cena. Ouviram-se brados. Ocorreram choques violentos no salão. Um punhado de meus leais companheiros de guerra e outros adeptos empenharam-se em luta com os agitadores, comunistas e socialistas, e somente pouco a pouco pudemos restaurar a ordem. Pude então continuar a falar. Depois de meia hora, os aplausos começaram lentamente a abafar os brados e gritos. Quando decorridas quase 4 horas, o auditório começou a esvaziar-se. Fiquei então sabendo que os princípios do movimento, que já não poderia mais ser esquecido, estavam saindo para a rua em meio do povo alemão. 18, nota de rodapé. Ibid, página 369, 70.
Em seu discurso, Hitler enunciara pela primeira vez os 25 pontos do programa do Partido dos Trabalhadores Alemães. Tinham sido apressadamente redigidos por Drexler, Feder e Hitler. Quase todas as interpelações importunas feitas a Hitler tinham sido, na verdade, dirigidas contra algumas partes do programa por ele lido em voz alta. Mas, não obstante, considerou ele todos os pontos como tendo sido adotados e se tornaram o programa oficial do Partido Nazista, quando seu nome foi modificado em 1º de abril de 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Com efeito, por motivos táticos, Hitler, em 1926, declarou-os inalteráveis. Esses pontos constituem certamente uma miscelânea, um engodo para os trabalhadores, a pequena classe média e os camponeses, e a maior parte deles já estava esquecida ao tempo em que o partido chegou ao poder. Muitos autores que escreveram sobre a Alemanha os ridicularizaram, e o próprio líder nazista iria sentir-se mais tarde embaraçado ao lembrar-se de tais pontos. Não obstante, como é o caso dos fundamentais princípios enunciados em Minha Luta, os mais importantes deles foram executados pelo Terceiro Reich, em consequências desastrosas para milhões de pessoas, tanto dentro como fora da Alemanha. O primeiro ponto do programa exigia a união de todos os alemães numa grande Alemanha. Não era isso exatamente o que o chanceler Hitler desejava e conseguiria ao anexar a Áustria e seus 6 milhões de alemães, a região dos Sudetos e seus 3 milhões de alemães? Alemães? O que tá vendo? Não era isso exatamente o que o chanceler Hitler desejava e conseguiria ao anexar a Áustria e seus 6 milhões de alemães à região dos Sudetos e seus 3 milhões de alemães? E não foi porventura sua exigência quanto à volta da Danzig alemã e de outras zonas da Polônia habitadas predominantemente por alemães que o levou ao ataque à Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial? E acaso não se pode acrescentar que um dos grandes infortúnios do mundo se deve ao fato de tanta gente nos anos que foram da Primeira à Segunda Guerra não ter levado a sério os objetivos nazistas que Hitler teve o trabalho de deixar anotados? Os pontos antissemitas do programa, promulgado na cervejaria de Munique na noite de 24 de fevereiro de 1920, constituíam certamente uma advertência terrível. Seriam negados aos judeus os empregos públicos e até mesmo a cidadania alemã, devendo ser excluídos da imprensa. Todos os que tinham entrado no Reich depois de 2 de agosto de 1914 deviam ser expulsos. Muitos dos parágrafos contidos no programa do partido eram, evidentemente, apenas um apelo demagógico ao estado de espírito das classes inferiores, numa época em que se encontravam em situação difícil e eram simpáticas aos slogans radicais e até mesmo socialistas. O ponto 11, por exemplo, exigia a abolição das rendas que não fossem ganhas por meio do trabalho. O ponto 12, a nacionalização dos trustes. O ponto 13, a participação do Estado nos lucros das grandes indústrias. O ponto 14, a abolição de arrendamentos de terra e especulação territorial. O ponto 18 pedia a pena de morte para traidores, usuários e aproveitadores, e o ponto 16, exigindo a manutenção de uma sólida classe média, insistia na socialização dos grandes estabelecimentos comerciais e em seu arrendamento por preços baixos a pequenos negociantes.
Tais exigências foram introduzidas por insistência de Drexler e Feder, que, ao que parece, acreditavam realmente no socialismo do nacional-socialismo. Eram ideias que Hitler iria achar embaraçosas quando os grandes industriais e proprietários rurais começaram a despejar dinheiro nos cofres do partido, e certamente nada se fez a respeito. Havia, finalmente, no programa, 2 pontos que Hitler iria executar logo que se tornasse chanceler. O ponto 2 exigia a revogação dos tratados de Versalhes e Saint-Germain. O último ponto, número 25, insistia na criação de um forte poder central do Estado. Isso como os pontos 1 e 2, que exigiam a união de todos os alemães no Reich e a abolição dos tratados de paz, foi colocado no programa por insistência de Hitler, e mostrava que ele, desde então, quando seu partido mal era conhecido fora de Munique, já voltava as vistas para horizontes mais distantes, mesmo sob risco de perder o apoio popular do seu próprio distrito. O separatismo nessa época era muito forte na Baviera e os bávaros, constantemente em situação de desigualdade com o governo central de Berlim, estavam a exigir menos e não mais centralização, a fim de que a Baviera pudesse governar-se a si própria. Na verdade, era isso que estava fazendo no momento. O mandado de Berlim tinha pouca autoridade nos estados. Hitler tinha em vista o poder não apenas na Baviera, mas, eventualmente, no Reich, e para manter e exercer tal poder, um regime ditatorial como aquele em que ele já havia pensado precisava ser constituído como poderosa autoridade central, acabando com os estados semi-autônomos que, tanto sob a República de Weimar como sob o Império Hohenzollern, gozavam de seus próprios parlamentos e governos. Um de seus primeiros atos, depois de 30 de janeiro de 1933, foi executar rapidamente esse ponto decisivo do programa do partido, que tão poucas pessoas haviam percebido ou levado a sério. Ninguém poderia dizer que ele não advertira amplamente o povo por escrito desde o começo. Oratória inflamada e programa amplo e radical, por mais importantes que fossem para que um partido novo atraísse a atenção e conquistasse o apoio das massas, não bastavam. E Hitler voltou sua atenção para mais, muito mais do que isso. Os primeiros sinais de seu gênio peculiar começaram a surgir e fazer-se notados. Aquilo de que as massas necessitavam, pensou ele, não eram apenas ideias, algumas ideias simples com que ele pudesse martelar-lhe a cabeça, mas símbolos que conquistassem a sua fé, pompa e colorido que as despertassem, e atos de violência e terror que, se bem-sucedidos, atrairiam adeptos. Acaso a maioria dos alemães não se sentia atraída para os fortes? E lhes dariam uma sensação de poder sobre os fracos. Em Viena, como vimos, intrigara o que ele chamava o abominável terror físico e espiritual, que julgava empregado pelos social-democratas contra seus adversários políticos. Agora, lançava a mão disso, tendo em vista os bons propósitos de seu próprio partido antissocialista. A princípio, ex-combatentes participavam das reuniões do partido, encarregados de impor silêncio aos agitadores e, se necessário, pô-los para fora. No verão de 1920, logo depois que o partido acrescentou as palavras nacional-socialista ao nome de Partido dos Trabalhadores Alemães, ou
NSDAP, como deveria ser familiarmente conhecido, Hitler organizou um bando de veteranos de guerra, valentões, transformando-os em esquadras de choque, Ordner Trupp, sob o comando de Emil Morris, um ex-sentenciado e relojoeiro. Em 5 de outubro de 1921, após disfarçar-se durante algum tempo como divisão de ginástica e esportes do partido, a fim de fugir à supressão pelo governo de Berlim, foram chamados oficialmente Sturmabteilung, de onde veio o nome de SA. Os membros das tropas de choque, metidos em uniformes marrons, eram recrutados em grande parte entre os filibusteiros das unidades livres e colocados sob o comando de Johann Ulrich Klintschitz, ajudante de ordem do conhecido capitão Erhardt, que saíra recentemente da prisão por estar ligado ao assassinato de Erzberger. Esses arruaceiros uniformizados, não contentes em manter a ordem nas reuniões nazistas, passaram logo a dissolver as reuniões dos outros partidos. Certa vez, em 1921, o próprio Hitler dirigiu pessoalmente suas tropas de assalto contra um comício em que discursava o federalista bávaro Ballestedt, que foi espancado. Por causa disso, Hitler foi condenado a 3 meses de prisão, um dos quais cumpriu. Foi essa sua primeira experiência de cadeia, da qual saiu com uma certa aura de Marte e mais popular do que nunca. Não tem importância, jactou-se Hitler à polícia. Conseguimos o que queríamos. Ballestedt não falou. Alguns meses antes havia dito a um auditório: o movimento nacional socialista impedirá no futuro, se necessário pela força, todas as reuniões ou palestras que possam distrair o espírito de nossos concidadãos. 19, nota de rodapé. Konrad Hayden, A History of National Socialism, página 36, fim de nota. No verão de 1920, Hitler, artista frustrado, mas que já se tornara mestre na arte da propaganda, teve uma inspiração que só pode ser descrita como um rasgo de gênio. O que fazia falta ao partido, percebeu ele, era um emblema, uma bandeira, um símbolo que exprimisse o que a nova organização significava e que apelasse para a imaginação das massas, que, segundo raciocinava, deviam possuir uma insígnia impressionante que seguissem e sob a qual lutassem. Após muita reflexão e inumeráveis tentativas com vários desenhos, deparou com uma bandeira de fundo vermelho, tendo ao centro um disco branco, no qual se via estampada uma suástica negra, a cruz em forma de gancho, a Hakenkreuz, a suástica, embora tomado por empréstimo de tempos mais remotos, deveria converter-se em símbolo poderoso e assustador do Partido Nazista e, finalmente, da Alemanha nazista. De onde lhe veio a ideia de usá-la tanto na bandeira como na insígnia do partido é coisa que Hitler não diz na extensa dissertação que faz sobre o assunto em Minha Luta. A Hakenkreuz é quase tão velha como a existência do homem em nosso planeta. Foi encontrada nas ruínas de Troia, do Egito e da China. Em épocas mais recentes, aparece como emblema oficial de países bálticos, tais como a Estônia e a Finlândia, onde os homens das unidades livres alemãs a viram durante a luta de 1918 e 19. A brigada Enart tinha-a pintada em seus capacetes de aço quando, em 1920, por ocasião do Putschkap, entrou em Berlim. Hitler vira-a, sem dúvida, na Áustria, nos emblemas deste ou daquele grupo antissemita, e talvez ela o tenha impressionado quando a brigada Enart chegou a Munique.
Diz ele que vários desenhos sugeridos por membros do partido incluíam invariavelmente uma suástica e que um dentista de Sternberg apresentou o desenho de uma bandeira que não era nada mal e se assemelhava bastante ao meu. Quanto às cores, Hitler naturalmente recusara o preto, o vermelho e o dourado, que eram os da odiada República de Weimar. Negou-se a adotar a velha bandeira imperial vermelha, branca e preta, mas gostava de suas cores, não apenas, dizia, porque formam a harmonia mais brilhante que existe, mas porque eram as cores de uma Alemanha pela qual lutara. Fazia-se mister, porém, dar-lhes uma nova forma, e assim foi acrescentada a suástica. Hitler exultava diante dessa sua criação única. Um símbolo, eis o que ela realmente é, exclamava em Minha Luta. No vermelho, vemos a ideia social do movimento. No branco, a ideia nacionalista e na suástica a missão de luta pela vitória do homem ariano. 20 nota de rodapé. Minha Luta, página 496, 7, grifos de Hitler. Fim de nota. A faixa com a suástica para ser usada no braço foi logo inventada para os uniformes das tropas de choque e para os membros do partido, e 2 anos mais tarde, Hitler desenhou os estandartes nazistas que seriam carregados nos desfiles gigantescos e serviriam para adornar os locais em que se efetuavam as reuniões em massa. Copiados de antigos desenhos romanos, consistiam de uma suástica de metal negro encimando por uma coroa prateada sobre a qual havia uma águia, tendo embaixo as iniciais NSDAP, sobre um retângulo de metal no qual pendia, preso a cordões com franjas e borlas, uma bandeira suástica quadrada, com o dístico Deutschland erwacht, desperta Alemanha. Isso talvez não fosse arte, mas era uma propaganda de primeira ordem. Os nazistas tinham agora um símbolo que nenhum outro partido poderia igualar. A cruz em gancho parecia possuir um poder místico próprio, conclamar a nação numa nova direção. As inseguras classes médias inferiores que se debatiam na incerteza dos primeiros anos do pós-guerra e começavam a unir-se sob sua bandeira. O advento do Führer. No verão de 1921, o jovem agitador que surgia e que demonstrara talento tão surpreendente não só como orador, mas como organizador e publicitário, assumiu a chefia indiscutível do partido. Ao fazê-lo, deu aos seus camaradas operários uma amostra da sua implacabilidade e astúcia tática, que mais tarde, em crises mais importantes, iria proporcionar-lhe tanto êxito. No começo do verão, Hitler fora a Berlim a fim de entrar em contato com os elementos nacionalistas do norte da Alemanha e dirigir-lhes a palavra do Clube Nacional, sua sede espiritual. Desejava verificar as possibilidades de levar avante o próprio movimento para além das fronteiras bávaras, abrangendo o resto da Alemanha. Talvez pudesse, tendo em vista esse objetivo, fazer algumas alianças úteis. Enquanto ele estava ausente, os demais membros do partido nazista consideravam o movimento oportuno para desafiar a sua liderança. Achavam que ele se tornara demasiado ditatorial. Propunham-se também eles aliar-se a grupos que pensassem de maneira semelhante no sul da Alemanha, principalmente quanto ao que se referia ao Partido Socialista Alemão, que um antissemita notório, Julius Streicher, inimigo acirrado e rival de Hitler, estava organizando em Nuremberg. Os membros do comitê estavam convencidos de que se esses grupos com seus líderes ambiciosos pudessem unir-se aos nazistas, Hitler perderia sua influência.
Sentindo sua posição ameaçada, Hitler voltou apressadamente a Munique a fim de acabar com as intrigas desses lunáticos idiotas, como ele os chamou em Minha Luta. Propôs-se a renunciar, e isso era mais do que o partido poderia suportar, como perceberam prontamente os demais membros. Hitler não era apenas o melhor orador, mas ainda o seu melhor organizador e homem de propaganda. Ademais, era ele quem estava agora obtendo a maior parte dos fundos da organização, não só mediante coleta de donativos nas reuniões de massa, mas ainda de outras fontes, incluindo o exército. Se os deixasse, o florescente partido nazista certamente se desmoronaria. O comitê recusou-se a aceitar a renúncia. Hitler, tranquilizado quanto à força de sua posição, obrigou então os outros dirigentes a uma completa capitulação. Exigiu para si próprio poderes ditatoriais como o único líder do partido, a abolição do próprio comitê e que se pusesse fim às intrigas com os outros grupos tais como os de Streicher. Isso foi demais para os outros membros do comitê. Conduzidos pelo fundador do partido, Anton Drexler, redigiram uma acusação contra o pretenso ditador e fizeram-na circular como folheto. Foi a acusação mais drástica com que Hitler jamais deparou nas fileiras de seu próprio partido, e que vinha daqueles que conheciam da primeira hora o seu caráter e sabiam como ele agia. O amor do poder e a ambição pessoal fizeram com que Herr Adolf Hitler tornasse ao seu posto após 6 semanas de permanência em Berlim, cujo objetivo ainda não foi revelado. Considera ele um momento oportuno para produzir desunião e cisão em nosso partido, mediante a interferência de pessoas imprecisas que se acham por trás dele, defendendo assim os interesses dos judeus e de seus amigos. Torna-se cada vez mais claro que o seu objetivo é simplesmente apoderar-se da chefia como de um trampolim para os seus propósitos imorais, conquistando a direção do partido para obrigá-lo a seguir no momento psicológico rumo diferente. É o que claramente revela o ultimato por ele enviado há poucos dias aos dirigentes do partido, no qual exige, entre outras coisas, que lhe seja concedida ditadura única e absoluta, sendo que o comitê, incluindo o ferreiro Anton Drexler, fundador e chefe do partido, deve ser afastado. E como realiza ele essa sua campanha? Como um judeu, deforma os fatos, nacional-socialistas. Pensem em tais pessoas, não se enganem. Hitler é um demagogo, julga-se capaz de enchê-los de toda espécie de história que são tudo menos verdade. 21, nota de rodapé. Haydn, A History of National Socialism, página 51-2, fim de nota. Embora debilitadas por um tolo antissemitismo, Hitler a agir como um judeu, as acusações eram substancialmente verdadeiras, mas a publicidade não levou os rebeldes tão longe quanto supunham. Hitler moveu prontamente um processo contra os autores do folheto e o próprio Drexler, num comício público, foi obrigado a repudiá-lo. Em 2 reuniões especiais do partido, Hitler ditou os seus termos de paz. Os estatutos foram modificados para abolir o comitê e dar-lhe poderes ditatoriais como presidente. O humilhado Drexler foi eleito presidente honorário e logo saiu de cena. Asteriscos. Deixou o partido em 1923, mas de 1924 a 28 ocupou o posto de vice-presidente da Dieta Bávara. Em 1930 reconciliou-se com Hitler, mas jamais tornou a política ativa. Coube a Drexler, como observou Haydn, a sorte de todos os descobridores. Fim.
Como diz Heyden, foi uma vitória dos cavaleiros sobre os puritanos do partido. Mas foi mais do que isso. Pouco depois, em julho de 1921, foi estabelecido o princípio de liderança, que deveria constituir a primeira lei do Partido Nazista e, mais tarde, do Terceiro Reich. O Führer chegara ao cenário alemão. O líder pôs-se, então, a reorganizar o partido. A sombria sala de fundos da Sterne Krebrau, que para Hitler se assemelhava mais a uma cripta funerária que a um escritório, foi abandonada, mudando-se a sede do partido para uma outra taverna em Corneliusstrasse. Era mais bem iluminada e espaçosa. Foram comprados à prestação não só uma antiga máquina de escrever Adler, como um cofre, arquivos, móveis e um telefone, contratando-se ainda os serviços de uma secretária por tempo integral. O dinheiro começava a entrar. Quase um ano antes, em dezembro de 1920, o partido adquiriu um jornal cheio de dívidas. O Völkischer Beobachter, folha antissemita de mexericos publicada 2 vezes por semana. Hitler guardou bem o segredo relativo à fonte de onde provieram os 60.000 marcos com que o jornal foi comprado. Mas sabe-se que Eckart e Rohm convenceram um general de divisão Ritter von Epp, comandante do Reichswehr e também membro do partido, sob cujas ordens Rohm servia, a conseguir o dinheiro. É bem provável que grande parte proviesse de verbas secretas do exército. Em princípios de 1923, o Völkischer Beobachter converteu-se em diário, concedendo assim a Hitler um dos requisitos essenciais de todas as organizações políticas, um jornal diário em que pudesse divulgar a doutrina do partido. A publicação de um jornal diário requeria dinheiro adicional que agora vinha de uma fonte que alguns dos membros mais puritanos talvez pudessem considerar estranha. Frau Helene Bernstein, esposa de um rico fabricante de pianos, era uma das contribuintes. Desde o primeiro encontro simpatizou com o jovem agitador, convidando-o a que ficasse em sua casa quando ela se achava em Berlim, organizando reuniões em que Hitler pudesse entrar em contato com pessoas influentes. Além disso, contribuía com somas consideráveis para o movimento. Parte do dinheiro destinado ao financiamento do novo jornal vinha de uma certa Frau Gertrude von Seydlitz, uma mulher báltica que possuía ações de uma próspera fábrica de papel finlandesa. Em março de 1923, um diplomado de Harvard, Ernst Putzi Ramsgau, filho de mãe americana, cuja rica e culta família possuía uma editora de livros de arte em Munique, emprestou ao partido $100.000 sob hipoteca do Völkischer Beobachter. Asteriscos. Em suas memórias, Unheard Witness, Hanfstaeng diz que ele primeiro se voltou para Hitler devido a um americano, o capitão Truman Smith, então assistente militar adido à embaixada americana em Berlim. Em novembro de 1922, Smith foi enviado pela embaixada a Munique a fim de averiguar quem era um obscuro agitador político chamado Adolf Hitler e colher informações acerca de seu Partido Nacional Socialista, recentemente fundado. Para um jovem oficial do exército norte-americano, o capitão Smith possuía, sem dúvida, uma extraordinária queda para análise política. Durante uma semana de estada em Munique, de 15 a 22 de novembro, conseguiu avistar-se com Ludendorff, o príncipe real Ruprecht, e uma dezena de líderes políticos da Baviera, sendo que quase todos lhe disseram que Hitler era uma estrela que surgia em seu movimento, uma força política que se estendia rapidamente.
Smith não perdeu tempo e procurou participar de uma reunião política ao ar livre, em que Hitler falou. Jamais vi tal espetáculo em minha vida, anotou ele, logo depois em seu diário. Falei com Hitler e ele prometeu conversar comigo segunda-feira e explicar-me seus objetivos. Na segunda-feira, Smith dirigiu-se à residência de Hitler, um quartinho modesto situado no segundo andar de uma casa quase em ruínas, como ele o descreveu. E teve uma longa conversa com o futuro ditador, então ainda pouco conhecido fora de Munique. Um demagogo maravilhoso começou por escrever aquela noite em seu diário o adido militar americano. Raramente tenho ouvido um homem tão lógico e fanático. A data era 22 de novembro de 1922. Naquela mesma noite, pouco depois de partir para Berlim, Smith avistou-se com Hofstang, falou-lhe do seu encontro com Hitler e aconselhou-o a que não o perdesse de vista. O líder nazista devia falar aquela noite num comício e o capitão Smith deu a Hofstang o seu convite de imprensa. Como tantos outros, ele foi dominado pela oratória de Hitler, procurou-o depois e converteu-se rapidamente ao nazismo. De volta a Berlim, que nessa altura pouca atenção prestava a Hitler, o capitão Smith redigiu extenso relatório que a embaixada enviou para Washington em 25 de novembro de 1922. Considerando-se o que foi escrito, trata-se de um documento notável. A força política mais ativa na Baviera, no presente momento, escreveu Smith, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, menos um partido político que um movimento popular, deve ser encarado como um contraponto bávaro ao fascismo italiano. Adquiriu recentemente uma influência política inteiramente desproporcional ao seu poderio numérico atual. Adolf Hitler tem sido, desde o começo, a força dominante do movimento, sendo que a personalidade desse homem tem constituído, sem dúvida, um dos fatores mais importantes para o êxito do movimento. Sua capacidade no sentido de influenciar uma Assembleia Popular é verdadeiramente extraordinária. Em conversa particular, revela-se um orador vigoroso e lógico, o que, aliado a um entusiasmo fantástico, causa profundíssima impressão num ouvinte neutro. O coronel Smith, que mais tarde serviu como adido militar americano em Berlim durante os primeiros anos do regime nazista, colocou amavelmente tanto o seu diário como as notas de sua viagem a Munique à disposição do autor deste livro. Esses elementos foram valiosos na elaboração deste capítulo. Fim do asteriscos. Era uma soma fabulosa em marcos naquela época de inflação e constituiu uma ajuda imensa ao partido e ao seu jornal. Mas a amizade dos Haftgels foi além do auxílio monetário, abrindo como uma das primeiras famílias ricas e respeitáveis de Munique suas portas ao jovem e richento político. Putzi se tornou um bom amigo de Hitler, que o nomeou mais tarde chefe do departamento de imprensa estrangeira do partido. Criatura excêntrica, esgroviada, cujo espírito sardônico compensava de certo modo a sua mente superficial. Hofstang era pianista exímio e muitas noites, mesmo depois que seu amigo assumiu o poder em Berlim, ele se desculpava junto àqueles entre nós que pudéssemos estar em sua companhia e atendia apressadamente os chamados do Führer. Dizia-se que sua execução ao piano martelava furiosamente o instrumento e suas palhaçadas acalmavam Hitler, chegando mesmo a alegrá-lo após um dia exaustivo. Mais tarde, esse homem estranho mais genial de Harvard, como muitos outros entre os primeiros camaradas de Hitler, teria de fugir de seu país para salvar a própria vida. Asteriscos.
Hanfstaeng passou parte da Segunda Guerra Mundial em Washington, ostensivamente como inimigo estrangeiro exilado, mas na realidade como conselheiro do governo americano acerca da Alemanha nazista. Esse papel final de sua vida, que parecia tão absurdo aos americanos que o conheceram na Alemanha nazista, deve tê-lo divertido. Fim do asteriscos. Quase todos os homens que deveriam tornar-se íntimos colaboradores de Hitler já pertenciam ao partido ou entrariam logo depois. Rudolf Hess entrou em 1920, filho de um negociante atacadista alemão domiciliado no Egito. Hess passara os primeiros 14 anos de sua vida nesse país, indo depois estudar na Alemanha. Durante a guerra, serviu por algum tempo no regimento List como Hitler, embora não o conhecesse na ocasião. Após ter sido 2 vezes ferido, tornou-se aviador. Finda a guerra, matriculou-se na Universidade de Munique como estudante de economia, mas parece que passou a maior parte do tempo a distribuir folhetos antissemitas e a lutar contra os vários bandos armados que agiam na Baviera. Achava-se metido no mais aceso da luta quando o regime soviético em Munique foi derrotado, a 1º de maio de 1919, sendo ferido na perna. Certa noite, um ano mais tarde, foi ouvir Hitler falar, deixou-se levar por sua eloquência e alistou-se no partido, tornando-se logo amigo íntimo, adepto devotado e secretário do líder. Foi ele quem expôs a Hitler as ideias geopolíticas do general Karl Haushofer, então professor de geopolítica na universidade. Hess entusiasmou Hitler com um ensaio premiado que escrevera para uma tese intitulada Como deve ser constituído o homem que conduzirá a Alemanha à sua eminência de antes? Quando toda a autoridade desapareceu, somente um homem do povo poderá restabelecê-la. Quanto mais profundamente o ditador tem estado antes enraizado nas grandes massas, tanto mais saberá de que modo tratá-las psicologicamente. Tanto menos os trabalhadores desconfiarão dele, tanto mais adeptos conseguirá entre as fileiras mais enérgicas do povo. Quanto a ele próprio, nada tem em comum com a massa. Como os grandes homens, é todo personalidade. Quando a necessidade exigir, não recuará diante do derramamento de sangue. As grandes questões são sempre resolvidas por mão de ferro e sangue. A fim de atingir seu objetivo, está pronto a calcar aos pés os amigos mais íntimos. O legislador age com terrível inflexibilidade. Se houver necessidade, poderá pisar no povo com botas de granadeiro. 22, nota de rodapé. Heinden, Der Führer, página 98, 9. Fim de nota. Não é de estranhar que Hitler se apegasse ao jovem. Esse talvez não fosse o retrato do líder que ele era no momento, mas do líder que desejava ser, e que foi. Apesar de toda a sua solenidade e de seu amor ao estudo, Hess continuou a ser um homem de inteligência limitada, sempre receptivo a ideias malucas que podia adotar com grande fanatismo. Quase até o fim, seria um dos adeptos mais leais e dignos da confiança de Hitler, e um dos poucos que não se sentiram amargurados por ver desvanecerem-se as ambições pessoais. Alfred Rosenberg, embora aclamado não raro como sendo o líder intelectual do Partido Nazista e mesmo seu filósofo, era também um homem de inteligência medíocre. Rosenberg pode ser considerado com certa verdade russo, como muitíssimos outros intelectuais russos, era de origem báltico-germânica. Filho de um sapateiro, nasceu a 12 de janeiro de 1893 em Reval, hoje Tallinn, na Estônia.
que fazia parte desde 1721 do Império Czarista. Preferiu estudar não na Alemanha, mas na Rússia, diplomando-se em arquitetura em 1917 pela Universidade de Moscou. Viveu na Rússia durante os dias da Revolução Bolchevista e talvez tenha sido por isso que alguns inimigos do Partido Nazista tenham dito mais tarde que ele acariciava a ideia de tornar-se um jovem revolucionário bolchevista. Em fevereiro de 1918, porém, voltou a Reval, apresentou-se como voluntário às tropas alemãs quando elas chegaram àquela cidade, foi recusado como russo e finalmente, em fins de 1918, rumou para Munique, onde exerceu atividade entre os círculos de russos brancos emigrados. Rosenberg conheceu depois Dietrich Eckart e, por intermédio dele, Hitler, entrando para o partido em fins de 1919. Era inevitável que um homem que recebera um diploma de arquitetura impressionasse um outro que não conseguira sequer entrar para uma escola de arquitetura. Hitler também ficou impressionado com os conhecimentos de Rosenberg, apreciando, além disso, o ódio que o jovem báltico alimentava contra os judeus e os bolchevistas. Pouco antes da morte de Eckart, no fim de 1923, Hitler fez de Rosenberg diretor do Volkischer Beobachter e, por espaço de muitos anos, continuou a apoiar esse homem inteiramente atabalhoado, esse filósofo confuso e superficial, como se fosse o mentor intelectual do movimento nazista e uma das principais autoridades em política exterior. Como Rudolf Hess, também Hermann Göring fora para Munique depois da guerra, ao que parece para estudar economia na universidade, e também ele se deixou levar pela sedução pessoal de Adolf Hitler. Um dos maiores heróis de guerra do país, o último comandante do famoso esquadrão de ataque Richthofen, detentor do Pour le Mérite, a mais alta condecoração de guerra da Alemanha, pareceu-lhe ainda mais difícil do que para a maioria dos veteranos de guerra voltar à existência prosaica da vida civil dos tempos de paz. Tornou-se, durante algum tempo, piloto civil na Dinamarca e depois na Suécia. Certo dia, conduziu o conde Erich von Rosen até sua propriedade rural, situada a pouca distância de Estocolmo, e enquanto lá permanecia como hóspede, apaixonou-se pela irmã da condessa Rosen, Karin von Kantzow, nascida baronesa Fock, uma das mulheres belas da Suécia. Surgiram certas dificuldades. Karin von Kantzow, além de epilética, era casada e mãe de um filho de 8 anos, mas conseguiu dissolver seu casamento e casar com o jovem e galante aviador. Possuidora de consideráveis bens de fortuna, seguiu com seu novo marido para Munique, onde viveram em meio de certo esplendor, e onde ele não levou muito a sério seus estudos na universidade. Isso, porém, não durou muito. Göring conheceu Hitler em 1921, entrou para o partido, contribuiu generosamente para os seus cofres e para Hitler pessoalmente. Ajudou Röhm com sua infatigável energia a organizar as tropas de choque que um ano mais tarde, em 1922, foi feito comandante das SA. Um enxame de indivíduos menos conhecidos e, em sua maior parte, menos agradáveis, uniu-se ao círculo que se estabeleceu em torno do ditador do partido, Max Ramann, primeiro sargento de Hitler no regimento List, sujeito rude, duro, mas organizador hábil, foi nomeado gerente comercial do partido e do Volkischer Beobachter, pondo rapidamente em ordem as finanças de ambos.
Para seu guarda-costas pessoal, Hitler escolheu Ulrich Graf, lutador amador, aprendiz de açougueiro e conhecido fanfarrão. Como seu fotógrafo oficial, Hitler escolheu o coxo Heinrich Hoffmann, o único homem que durante anos teve permissão de fotografá-lo, indivíduo de uma lealdade canina e vantajosa que acabou por transformá-lo em milionário. Outro arruaceiro de sua predileção era Christian Weber, vendedor de cavalos, ex-empregado de uma espelunca de Munique, onde era encarregado de expulsar os desordeiros, e grande bebedor de cerveja. Muito íntimo de Hitler nessa época era Hermann Esser, cuja oratória rivalizava com a do líder e cujos artigos de ataques aos judeus no Volkscher Beobacher constituíam um dos traços principais do jornal do partido. Não fazia segredo de que durante algum tempo vivera muito bem devido à generosidade de algumas de suas amantes. Chantagista notório, lançando mão de ameaças de desmascarar mesmo os camaradas de seu próprio partido que o traíssem. Esser tornou-se tão repulsivo a alguns dos homens mais velhos e decentes do movimento que eles exigiram sua expulsão. Sei que Esser é um patife, redarguiu Hitler em público, mas continuarei ligado a ele enquanto ele me puder ser útil. 23 nota de rodapé. Hayden, A History of National Socialism, página 52. Fim de nota. Essa iria ser sua atitude para com quase todos os seus colaboradores íntimos, não importava quão tenebroso pudesse ter sido o seu passado, ou, com efeito, o seu presente. Assassinos, malandros, homossexuais, toxicômanos ou apenas simples desordeiros eram todos iguais para ele, contanto que servissem a seus propósitos. Apoiou Julius Streicher, por exemplo, até quase o fim. Este sádico depravado que começara a vida como professor primário foi um dos homens mais indecorosos que cercaram Hitler, de 1922 até 1939, quando sua estrela finalmente deixou de brilhar. Mulherengo famoso, como ele próprio se vangloriava, que chantageava até mesmo com os maridos de suas amantes. Fez fama e fortuna como antissemita cegamente fanático. Seu conhecido semanário, Der Stürmer, prosperou baseado em histórias sensacionais de crimes sexuais e assassínios rituais praticados por judeus. Sua obscenidade era nauseabunda, mesmo para muitos nazistas. Streicher era também notório por sua pornografia. Tornou-se conhecido como o rei sem coroa da Francônia, tendo o centro de seu poder em Nuremberg, onde sua palavra era lei e onde quem quer que o traísse ou desgostasse não estava livre da prisão e da tortura, até o momento em que me deparei com ele no banco dos réus em Nuremberg. Jamais o vira sem um chicote na mão ou na cinta, sendo que se jactava a rir das vergastadas que distribuía a torto e a direito. Eis aí os homens que Hitler reunia em torno de si nos primeiros anos de seu empenho para tornar-se ditador de uma nação que dera ao mundo Lutero, Kant, Goethe, Schiller, Bach, Beethoven e Brahms. Em 1º de abril de 1920, dia em que o Partido dos Trabalhadores Alemães se transformou em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nome de que surgiu a forma abreviada Nazi, Hitler deixou de uma vez por todas o exército. A partir de então, dedicaria todo o seu tempo ao Partido Nazista, do qual nem então nem jamais aceitou qualquer espécie de salário. Poder-se-ia, pois, perguntar, de que modo vivia Hitler? Era a pergunta que mesmo seus camaradas de partido faziam, às vezes, a si próprios. Na acusação que os membros rebeldes do Comitê do Partido redigiram em 21 de julho de 1921, tal indagação foi feita sem meias palavras.
Se qualquer membro lhe pergunta de que modo vive e qual era a sua profissão anterior, ele se mostra sempre zangado e irritado. Até agora, resposta alguma foi dada a tais perguntas. Sua consciência, pois, não deve ser limpa, levando particularmente em conta que suas excessivas relações com senhoras, a quem se apresenta como o rei de Munique, custam muito dinheiro. Hitler respondeu a essa pergunta durante o processo que moveu depois contra os autores do folheto. A pergunta do tribunal para que dissesse exatamente de que modo vivia, respondeu: se falo em nome do Partido Nacional Socialista, não recebo dinheiro algum. Mas também falo para outras organizações, e então, certamente, recebo um estipêndio. Tomo também minhas refeições do meio do dia, em turnos com vários camaradas do partido. Sou ainda assistido de modo modesto por alguns companheiros de partido. 24, nota de rodapé. Heiden, Hitler, página 90. 1. Fim de nota. É provável que isto se aproximasse bastante da verdade. Alguns amigos prósperos como Dietrich Eckart, Göring e Hanf Stang indubitavelmente lhe emprestavam, entre aspas, dinheiro para pagar o aluguel de seu apartamento, comprar roupas e comer. Suas necessidades eram, sem dúvida, modestas. Até 1929, ocupava um apartamento de 2 cômodos num distrito da classe média inferior, em Tierstraße, junto ao rio Isar. No inverno, usava seu velho capote militar, que depois se tornou familiar a todos na Alemanha em numerosas fotografias. No verão, aparecia, não raro, de short, o Lederhosen, que a maioria dos bávaros usa em tal estação. Em 1923, Eckart e Esser descobriram a Platterhof, estalagem próxima a Berchtesgaden, que deveria tornar-se retiro de verão para Hitler e seus amigos. Hitler apaixonou-se por uma encantadora região montanhosa, onde mais tarde construiu sua espaçosa vila, Berghof, que seria seu lar e onde passaria grande parte do tempo nos anos que precederam a guerra. Havia, no entanto, pouco tempo para repouso e recreação nos tempestuosos anos de 1921 e 1923. Era preciso edificar e manter o controle de um partido em face de rivais ciumentos e tão inescrupulosos como ele próprio. ONSDAP não era senão um dos vários movimentos direitistas existentes na Baviera, a lutar pela atenção e pelo apoio público, e além disso, havia muitos outros no resto do país. Sucediam-se os acontecimentos de maneira estonteante e as situações que um político tinha de observar, avaliar e aproveitar mudavam sem cessar. Em abril de 1921, os aliados apresentaram à Alemanha a nota de reparações que atingia a gigantesca soma de 132 bilhões de marcos ouro, 33 bilhões de dólares, o que fez com que os alemães berrassem que não poderiam jamais pagar tal quantia. O marco, cotado normalmente ao câmbio de 4 por dólar, começara a baixar e no verão de 1921 já havia caído a 75, sendo que um ano mais tarde já eram necessários 400 marcos para se compor $1. Erzberger fora assassinado em agosto de 1921. Em junho de 1922, houve uma tentativa de assassinato de Philipp Scheidemann, o socialista que proclamara a República. No mesmo mês, a 24 de junho, o ministro do Exterior, Rathenau, foi morto em plena rua. Nos 3 casos, os assassinos haviam sido indivíduos da extrema-direita. O abalado governo nacional em Berlim respondeu finalmente à ameaça com uma lei especial para a proteção da República, que impunha penas severas ao terrorismo político. Berlim exigiu a dissolução de inumeráveis ligas armadas e no fim do gangueterismo político.
O governo bávaro, mesmo sob a direção do moderado conde Lerchenfeld, que em 1921 substituíra o extremista Kahr, encontrava dificuldades para prosseguir com o regime nacional em Berlim. Quando tentou pôr em vigor a lei contra o terrorismo, os direitistas bávaros, dos quais Hitler era um dos jovens líderes, organizaram uma conspiração, tendo em vista a deposição de Lerchenfeld e uma marcha sobre Berlim, a fim de derrubar a República. A mal emplumada República Democrática de Weimar achava-se em grande dificuldade, vendo sua própria existência ameaçada não só pela extrema-direita como pela extrema-esquerda.